E aí galera, tudo salve com vocês? Com esse aumento de preço de assinaturas ou até mesmo de preço de certos produtos, tem um assunto aqui na internet que está tomando um palco novamente sobre discussão, que é sobre a pirataria. Existem pessoas que são completamente contra a pirataria, tem gente que é um pouco a favor da pirataria, e aí com esse meio que burburinho começou a acontecer na internet, algumas pessoas começaram a tentar encontrar algumas possíveis soluções para a pirataria, ou até mesmo se realmente, de fato, a pirataria afeta a indústria no geral. A gente vai ver isso e muito mais ao longo desse vídeo, então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Antes de eu partir para esse assunto super delicado e polêmico, eu quero trazer alguns avisos aqui. Por mais que eu vou abordar um assunto sobre pirataria, é óbvio que eu não estou aqui para incentivar você a consumir e nem realizar o ato da pirataria. Isso aqui é apenas um vídeo informacional. E aqui eu vou traçar muitos paralelos com outras indústrias, não só dos jogos. E também é claro que eu vou trazer um pouco sobre a minha opinião sobre a pirataria, obviamente. É uma mistura, é um mix de tudo. Beleza, mané! Para começar, o que seria exatamente a pirataria? A pirataria se resume na parte que você pegar um produto que existe, que tenha uma propriedade intelectual por trás, seja ela de uma forma física ou digital, e você pegar esse produto original, copiar esse produto e replicar ele, seja com peças baratas ou fornecê-la de forma alternativas e distribuir ele ao público. A pirataria ela surgiu mais como uma maneira de conseguir vender um produto alternativo das versões originais, o que fazia com que o produto custasse menos, mas é claro que, às vezes a qualidade era muito inferior. E a pirataria passou a ser muito forte na era digital, principalmente quando os computadores ficaram a ser comuns dentro de casa e também quando começou a surgir a internet. Lá no início não se tinha muitas leis específicas sobre a internet em si e compartilhamento de arquivos. Tanto que um dos primeiros casos que começou a gerar uma discussão gigantesca foi por causa da indústria fonográfica e o Napster. E foi muito polêmico naquela época, porque o Napster era um aplicativo que você podia encontrar qualquer música que era compartilhado pelas pessoas. Era basicamente um torrent de músicas daquela época. Tem um vídeo excelente do canal Stacks, do Gustavo Pinheiro, que ele conta mais aprofundadamente sobre esse assunto do Napster e da indústria fonográfica. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Mas de uma forma super resumida, todo esse caso fez que surgisse uma briga gigante das indústrias no geral e as produtoras contra a pirataria. E o que fez com que várias leis surgissem acerca da internet. E que surgisse lá na década de 90. Ainda mais sobre você possuir e distribuir um produto que tem uma propriedade intelectual de forma ilegítima. E bem, a pirataria também foi se estendendo para as outras áreas, porque muitas coisas passaram a ficar também presentes no mundo digital, como por exemplo os filmes, as próprias músicas, como eu citei, os jogos passaram também a ser mais presentes no mundo digital, e é claro que os videogames não ficariam de fora. Há muito tempo atrás, lá na época do Nintendinho, quando ele saiu lá nos Estados Unidos, no Brasil esse console não podia vir de maneiras convencionais. A indústria brasileira tinha que, por exemplo, produzir seu próprio console. E aí que nasceu, por exemplo, um dos primeiros consoles que era o Turbo Game, que ficou muito conhecido aqui por algumas pessoas. Mais um que eu acho que é mais icônico do que ele saiu um pouco depois, mas um que é muito engraçado é o Polystation. Quem não se lembra desse console, imagina quantas pessoas que comprassem console errado para os seus filhos achando que era o próprio PlayStation. Mas a pirataria não era só nos consoles. As fitas e os CDs também sofriam disso. E muitas dessas fitas e CDs que eram piratas, elas carregavam consigo alguns problemas de fábrica. Alguns jogos, por exemplo, como o Super Mario World, que na versão original você conseguia salvar o progresso quando você jogava. Na fita original do Super Mario World ele tinha uma pilha que ajudava a salvar o progresso do jogo, que mantinha todo aquele progresso ali. Porém a versão pirata da fita não tinha pilha, ou seja, você não conseguia salvar o jogo. Imagina você ter um jogo super grande para aquela época e ele não salvar, deve ser bem frustrante, mas enfim. Teve um outro jogo muito icônico que sofreu com a pirataria, que foi o God of War 2. O God of War 2 do CD original, ele tinha uma coisa especial que era o seguinte, pois a mídia original do God of War, ele tinha um tamanho maior de capacidade de armazenagem. Porque o jogo acho que era um dos mais extensos que tinha na época do PlayStation 2. E aí o que acontecia muitas vezes é que eles pegassem o jogo original, salvava ele dentro do CD pirata, e como ele tinha uma capacidade menor, ele não conseguia gravar o jogo inteiro. E o que acontecia é que muita gente chegou naquela parte do God 2, do Ícaro, que simplesmente o DVD travava e tu não conseguia avançar no jogo. Porque ali é o que terminava a mídia do jogo. Então você nunca ia conseguir também zerar esse jogo. Por mais que a pirataria sempre existiu nesse mundo dos jogos, nessa época do PlayStation 2 era muito comum você encontrar jogos piratas.
Até porque esses jogos piratas eram muito mais acessíveis para o público daquela época. Por exemplo, lá nos meados de 2006, 2008, o salário mínimo era cerca de R$500, nessa média assim. O preço de um único jogo de PS2 era cerca de R$100. E ainda é uma média de um jogo mequetrefe. Tu imagina esses jogos que são renomados do PS2, o preço que era. Vai pra casa dos 150, R$180. Imagina se não existisse a pirataria nessa época. O acesso a esses jogos seriam muito restritos e muito difícil de ter. Mas enfim, de fato, quando você pegava um produto e você vendia ele de uma forma alternativa, isso afetou muito a indústria de uma forma muito negativa. Mas não só a indústria dos jogos, mas também a indústria no geral. Todas elas sofreram negativamente com isso. Mas com o avançar do tempo, quando essas empresas já estavam lançando suas próprias plataformas ou até produtos dentro da internet, ao passo disso que a pirataria também passou a tomar uma outra forma na internet. O tempo passou a mostrar que a pirataria tem a sua importância no mundo e que sim, existe o lado bom da pirataria. Sério? No mundo digital, vou deixar claro aqui. Isso vem se mostrando mais evidente com a ascensão das empresas. Até porque nessa indústria, especificamente dos jogos, ninguém consegue bater de frente com eles. A pirataria, pelo incrível que pareça, tem tomado um papel mais crucial dentro desse mundo digital. E um deles é a preservação da informação. Podemos pegar os jogos antigos, que se não fosse pelas ROMs, muitos desses jogos teriam ficado presos nos consoles, ou até que eles teriam desaparecido por completo. E esses jogos antigos, eles não têm mais nenhum tipo de impacto por um motivo simples. Como elas param de produzir esses jogos, elas automaticamente perdem essa maneira de conseguir alguma coisa com isso ali, porque isso passa a girar dentro de um mercado de usados, entende? Você já produziu todo um número limitado de cópias de jogos e você distribui eles. Então esse valor, quando você vende ou compra, mesmo que da mídia original, ela não se converte mais a um valor que a publisher ou a desenvolvedora, elas automaticamente perdem essa maneira de conseguir alguma coisa com isso ali, porque a quantidade limitada desses jogos já foram vendidas, então isso ali não afeta mais diretamente a própria empresa, sacou? Até porque mesmo quando você obter uma mídia original, como um DVD, uma fita, você pode até ver exemplo de colecionadores. Vocês acham mesmo que eles pegam um jogo que quase vale às vezes R$1.000, R$2.000 de tão raro e exclusivo que ele é? Esses produtos, eles estragam de tanto colocar, tirar, o CD ele acaba arranhando, então assim, o que eles fazem? Eles placam o jogo, botam no acrílico e nunca mais tocam naquilo ali. Eles deixam ali para valorizar o jogo e deu. Mesmo esses caras que eles colecionam e tem essas mídias originais, eles não jogam com o próprio DVD que eles têm. Então você ter essa disponibilidade desse arquivo, desse jogo online na internet já ajuda muito. E aí surge então a ROM, tanto também para essas pessoas também poderem jogar, mas também preservar esses jogos. E principalmente porque as ROMs não são vendidas. Esse que é um ponto. Elas são disponibilizadas de graça na internet, você não pode vender. E eu vou excluir os casos de, por exemplo, assim, essa parada de você pegar um jogo que estava para sair ou que vai sair e você já fizer uma ROM e disponibilizar isso na internet. E isso eu já acho bronca, porque isso atrapalha o mercado de maneira geral. Vazamentos também atrapalham, não tem muito a ver com esse assunto, mas vazar jogo já atrapalha muito. Imagina ainda você disponibilizar um jogo inteiro, já é muito problemático. Eu tô citando aqui os casos de jogos que eles deixaram de ser produzidos pela indústria, então eles não afetam mais o mercado nessa parte de venda. Um outro impacto que pode ser negativo é quando você não deixa o like nesse vídeo. Olha só, esse é o pior dos impactos, até pior que a pirataria. Isso aí é criminoso se você não faz isso aí. Dá uma cadeia. É, meu irmão, vai pro chilindró. Mas você pode reverter essa situação se você deixar o like aqui nesse vídeo, dá uma leve scrolladinha na tua tela e dá o likezinho aqui para apoiar minha produção. Ou quem sabe, se você quiser apoiar mais ainda a minha produção, se você se inscrever nesse canal, para você receber meus vídeos quando eu lançar aqui no YouTube, beleza? Mas esse é um lado que eu tô falando das ROMs. Um outro ponto que as ROMs salvam muito é esses jogos que são completamente exclusivos de consoles que só existem nas lojas digitais desses consoles. Recentemente a gente teve a loja do Xbox 360 que foi fechado, e imagina quantos jogos ali poderiam ter sido perdidos se alguém não tivesse feito cópia deles. Nem sei se foram todos salvos, mas provavelmente alguns ali conseguiram se salvar da extinção. Um outro console também que é muito bom, que é o 3DS, que também teve suas lojas digitais fechadas, que se não fosse por um pessoal que salvou todos esses jogos, comprando eles e colocando todos eles dentro de um único console, esses jogos também, iam desaparecer, eles não seriam mais jogáveis e nunca mais teriam nada de imagem deles. Então esses caras, eles gravaram um vídeo sobre isso e eles pegaram essa ideia com todos esses jogos exclusivos e mandaram para um instituto.
E infelizmente, até onde eu vi, não tem como você obter esses jogos exclusivos. Então, de certa forma, eles ainda assim, eles estão numa zona cinza, assim. Só esses caras desse museu têm, entende? Mas enfim. E também tem muita gente que confunde e acha que emulador seria pirataria também. E ele não se enquadra por um motivo simples, que é o seguinte. De uma maneira resumida e sem muitas coisas técnicas de explicação, o emulador, ele passa a existir de uma seguinte maneira. É principalmente esse fato. Você não pode pegar um console, fazer uma engenharia reversa nele e pegar esse código e meio que reescrever ele, só para passar para um computador, né? Não pode. Você tem que tentar desenvolver maneiras de conseguir ler esse DVD. Por isso que normalmente eles pegam um jogo e tentam interpretar a partir dele. Normalmente eles não vendem um emulador. Tanto que eles têm que reinterpretar essa maneira de leitura desses jogos, que recentemente a gente teve o emulador do PS2 que quase que finalizou a maneira de ler e entregar a performance perfeita dos jogos. E a gente tá partindo agora mais pro PS3 e pro PS4 essa leitura. O PS4 tá muito devagar porque é difícil, os caras. É um trabalho que, cara, tem que manjar muito. Mas de fato, se não existisse a pirataria para conservar esses jogos, imagina, você primeiro ia perder um monte de jogos exclusivos de certos consoles nessas lojas digitais, e sem contar que você ter um console completamente original já seria caro, e ainda assim você arriscaria colocar um jogo quase que vale R$500, R$1.000 no teu console para tu jogar ele só de bobeira? Sim, difícil. Mas se você acha que a conservação de jogos só está no passado... Sabe de nada, inocente! Leve engano, meu amigo, porque a gente já tá tendo jogos que estão desaparecendo atualmente por causa das empresas. Nessa nova era, onde é que a gente tem launchers específicos, como a Steam, a Epic Games, a Ubisoft Launcher, a EA Launcher, enfim. Nesse mundo atual da internet, a gente também ainda assim tem jogos que se perdem e que são excluídos por essas empresas. Isso até também tá ligado com uma outra discussão que surgiu recentemente sobre compra de jogos digitais. Porque quando você compra um jogo digital, você na verdade compra não a propriedade do jogo como se fosse um DVD, né? Você tem ele ali consigo, mas você compra uma licença de uso daquele jogo. Tu pode um dia simplesmente abrir teu launcher para jogar teu jogo e simplesmente... desapareceu. O jogo não está mais lá. Aí por isso até a comunidade gamer passou a querer mudar esse conceito de você obter uma licença. Enfim, é uma treta muito grande isso aí. A gente já teve casos de games que simplesmente desapareceram, como o caso do The Crew 1, que é um jogo de corrida da Ubisoft, que um dia a Ubisoft resolveu fechar os servidores, só que não só isso, eles pegaram e removeram o jogo do launcher. Você não consegue mais nem entrar no jogo. E sabe quantas cópias desse jogo foi vendida? 40 milhões de cópias. Porra, tudo isso? E mesmo que você tenha comprado esse jogo na bagatela de R$120 na sua época de lançamento, você nunca mais vai conseguir jogar esse jogo na sua mídia original. E é isso, pensa o quão absurdo é isso. Você compra um jogo que custa na média R$120 para mais e simplesmente tu não vai conseguir mais acessar ele de forma nenhuma. O jogo, ele é... puff, sumiu. E aí o que acontece? A única maneira de você conseguir jogar ele de novo é você obter ele de uma forma ilegítima, que é pirateando. A gente também teve outros jogos que aconteceram isso. A gente tem, por exemplo, o Mortal Kombat 9, que tinha na Steam disponibilidade para você conseguir comprar, e também ele, puf. E aí, adivinha a única maneira de você obter ele de forma original pro PC? Pirateando. Pô, daí a indústria não se ajuda, né? E foi do nada. Ninguém nem sabe a explicação disso. Não tem. É tudo teorizado por causa de treta de direitos autorais, por causa de música. Ninguém sabe. Simplesmente foi removido. E provavelmente também um jogo que custava na bagatela de R$100 e poucos. E puf. Então existiram muitos outros jogos também famosos que simplesmente desapareceram do dia para noite, que você não tem mais como obter ele de forma original, e as empresas não podem reclamar se você vai obter ela de forma ilegítima, porque tu não vende mais pro PC, vai fazer o quê? Puf! E isso eu tô citando PC, provavelmente também tem para consoles, e aí, cara. Mas uma outra parada que eu queria citar, que eu acho que as pessoas não estão muito tocando nesse assunto, mas que eu acho que isso vai se tornar um problema no futuro, são os jogos... Puf! São os jogos Live and Service. Os jogos Live and Service, esses também estão propensos a um dia simplesmente desaparecerem. E quando eu tô falando de Live and Service, não são esses jogos que são realmente muito mais PVP, essas paradas assim. Eu tô falando mais um jogo que ele não tem a necessidade de estar ligado a um servidor, hospedado no servidor, porque você joga ele de qualquer forma de modo offline. A gente tem um caso recente que é, por exemplo, do jogo Esquadrão Suicida. Esse jogo daqui a uns 10, 15 anos, cara, ele simplesmente pode desaparecer. Ele vai ser injogável porque a empresa resolveu fazer essa cagada
cagada de colocar esse jogo num bagulho que ninguém primeiro pediu e não precisa. Tanto que essa parada de live service atrapalhou o lançamento desse jogo, porque os servidores deles eram instáveis. Então, assim, são decisões burras. Eu vou trazer um outro exemplo de jogo que não é live service, mas é pra mostrar como essa ideia de você hospedar um jogo em um servidor não faz o menor sentido, ele sendo muito single player. Vamos botar um exemplo como se fosse dos Dark Souls, eles fossem ligados a servidores live service. Imagina se, sei lá, daqui a 30 anos esse jogo ele desaparecesse porque é uma decisão burra de uma empresa de simplesmente colocar esse jogo hospedado. E é claro, por mais que você tenha elementos dentro dele que sejam multiplayer, de você ver a soma dos personagens andando ali, enfrentando os boss no cenário, onde você conseguir convocar alguns players para te ajudar numa batalha, mesmo que seja isso, você percebe o quão inútil é você pegar um jogo que pode ser single player e você colocar ele no servidor. Esse Esquadrão Suicida vai ser isso. Um dia, se eles não mudarem isso de alguma maneira, esse jogo vai morrer nos servidores da empresa e acabou. E aí, provavelmente, qual vai ser a única maneira de você obter esse jogo para jogar na sua casa? Da forma pirata. Então a pirataria ela tá servindo essa coisa para você preservar tanto os jogos antigos que eles já deixaram de existir, mas também conservar esses jogos que existem hoje, porque eles podem simplesmente desaparecer. E muitas empresas não estão preocupadas em conservar seus jogos. Enquanto ele estiver vendendo ali no momento, eles deixam, e depois que eles conseguiram uma outra obra que venda mais, eles excluem aquele ali. Deu. Então, assim, se a empresa quisesse conservar seus jogos, tanto os antigos quanto os novos, eles fariam. Uma outra coisa que a pirataria consegue fazer muito bem, que é a única forma de eles conseguirem fazer uma afronta maior à indústria, e é claro, de um jeito positivo, é impedir que elas abusem nos preços de vendas dos seus jogos. A gente já tá entrando numa era de jogos que eles estão ficando cada vez mais caros, que tá sendo quase nas casas de 500, 400, 300 reais, 200 reais. Alguns ainda saem na casa dos 100 reais, que ainda assim são caros. Para vocês verem que essas empresas não são tão inocentes quanto parecem, teve um momento em que, por exemplo, a Rockstar, ela disponibilizou, obviamente, para você comprar o jogo na Steam, que é o GTA V. Quando você comprava o GTA V, teve um cara que ele resolveu ver o código-fonte do jogo e tudo mais, né? Eu que não poderia, mas ele foi ver. Sabe o que eles descobriram vendo uma versão de patch upada lá no Steam? Que o jogo base que estava sendo disponibilizado era, na verdade, uma versão pirata do jogo na Steam. Ou seja, você comprava um jogo que era na Steam e você, na verdade, comprava um jogo, em vez de ser original da própria Rockstar, a versão upada era um jogo pirata. Você comprava um jogo pirata da Rockstar na Steam. Pra tu ver como essas empresas se preocupam com o consumidor, né? Tu vai ser processado. Mas de fato, se não existisse a pirataria, essa precificação de preço ia ficar muito pior. Até porque já foi mostrado que é viável você disponibilizar preços mais acessíveis para as pessoas. Ainda mais de outros países que não utilizam, por exemplo, o dólar. Que justamente uma das soluções é você regionalizar o preço de um jogo. E regionalizar o preço não é você pegar e converter de dólar para, sei lá, por exemplo, real e é isso, fica nessas. Não é. É, por exemplo, você pegar aquela região, vamos dizer, o Brasil, e você entender qual que seria um preço economicamente viável e interessante, né? $1 milhão. Sei que não seja tão prejudicial para a empresa, mas também que seja viável para uma pessoa comprar. E já foi mostrado que existe um impacto positivo quando você regionaliza um preço. Não é como se ninguém nunca tenha feito. Existe um cara que acabou fazendo isso e provou o contrário, que foi o Pirate Software. Que ele é um streamer, que ele também é um desenvolvedor de um jogo chamado Heartbound. E ele explica sobre uns vídeos dele sobre a pirataria e como regionalizar o preço no Brasil fez com que ele tivesse um aumento da receita dele. Piracy is generally an issue of economics. You either can't afford a game, so you pirate it, or you can't get the game because you don't have access to it. So let's take Brazil, for example. Brazilians in my chat, rise up. I love you guys. Brazil has a very big problem with piracy, but it's not because they're jerks. Brazil has a problem with piracy because economically it doesn't make sense to buy games in Brazil. They're usually dramatically expensive. So the way that I fixed this for Heartbound, we had a very large Brazilian population of people liked the demo. They absolutely loved it, and they couldn't buy the game because it was too expensive. So I did this. See this right here? Heartbound is 60% off in Brazil. It's 20 BRL, and I will never change the price for the Brazilian people. At 60% off, it's only $4 out of a $10 game. By making this affordable for the people of Brazil and localizing the game into Brazilian Portuguese, it is 25% of our studio's income via game sales. Mas infelizmente tem algumas publishers que metem esse caosaço assim deles, que nós não vamos regionalizar o preço porque daí teriam pessoas que utilizariam um VPN para conseguir comprar um jogo de uma forma mais barata. Nossa, para arrumar desculpa é mole, né? Agora para tentar arrumar a solução para isso, nada, né?
É foda. E até aqui você pode até se perguntar, tá bom, mas então, se a pirataria ela fornece tudo de graça e a pessoa ela pode consumir quase que qualquer coisa, né? Não somente jogos, mas qualquer outra coisa. Por que ela só não consome a pirataria? E isso tem uma explicação simples. Porque desde que se criou essas plataformas para você consumir seus produtos específicos, seja um Spotify, para você escutar músicas, seja a Netflix, a Amazon, a Disney para você assistir filmes, ou até mesmo a Steam, a Epic, a Game Pass, para você poder consumir jogos. Mesmo que você tenha esse, é mais cômodo você ter essas plataformas para você assistir os seus programas, porque assim, de fato, quando você provavelmente já consumiu alguma coisinha de pirataria, nem mete caô para mim, mas assim, você sabe que para você encontrar às vezes filme, música, às vezes jogos, você tem todo aquele trabalhão. Primeiro você tem que encontrar uma fonte segura, aí tu tem que encontrar a versão certa do produto que você quer, sem que tenha problema, ou cortado, ou com propaganda. A gente sabe, mesmo que for, é difícil. Isso colaborou muito ao público querer consumir mais só essas plataformas específicas, claro, pela facilidade de você ter o catálogo ali na sua frente, enfim, e até também tivesse uma segurança maior, porque você ter essa chance de expor seus dados é complicado. Sem contar, claro, essas outras vantagens óbvias, como por exemplo nos jogos, você pode jogar servidores online, você tem conquistas, acesso à comunidade, enfim, são exclusividades quando você consome realmente um produto oficial. E realmente é tão cômodo, e é claro, bom você ter essas plataformas, e não é à toa que mesmo quando a Netflix fez aquelas propagandas contra o compartilhamento de senhas e tudo mais, ela teve um aumento expressivo de assinantes na sua plataforma. Isso mostra para a indústria que eles têm esse controle, esse monopólio ainda. Porque, de fato, você ter uma coisa de graça, mas que é difícil de acesso, e você ter uma coisa que é paga, mas que tem tudo ali com uma segurança e tudo mais, é o que vai vingar para as pessoas. É mais fácil. E, de fato, para uma pessoa popular é mais fácil você encontrar essas coisas do que tu ficar scrollando lá um monte de links esquisito para tu clicar para baixar teu filme. Tanto que uma coisa que aconteceu recentemente foi o aumento, por exemplo, do Game Pass, que passou a valer R$30. Sabe o que vai acontecer? Vai ter mais assinantes pessoas. Porque eles vão disponibilizar um jogo que já é muito aclamado pelas pessoas, e aí muitos outros jogos vão conseguir entrar por causa que muitas pessoas vão querer pagar para poder acessar esse jogo, então vira uma pilha de uma coisa vai a outra e os caras tiram vantagem disso. Então a pirataria no final ela consegue fazer uma posição não tão grande, mas ela é tipo um marco, é tipo assim, nós existimos e também não é para você sair um tanto da linha, sabe? E de fato essa parada, porque a gente sabe que consumir um produto original é bem diferente de você consumir um produto pirata, sabe? Em alguns aspectos ele é muito melhor, sabe? Enfim. E até porque às vezes mesmo quando uma pessoa ela pirateia um jogo, ela no final ela vai querer ter esse jogo ali na sua plataforma favorita, sabe? Pra poder zerar de novo, jogar e tudo mais, porque tem vezes que as pessoas elas baixam o jogo ali no perigo pra poder só testar ele e depois ele fala, gostei do jogo, ele espera um pouco e compra, sabe? E existem essas pessoas que sim, elas são clientes e elas, no momento que elas não têm oportunidade de comprar, elas consomem ali por um momento, mas depois elas vão querer ter esse acesso original, mas é claro que também tem aquelas que são umas que é tipo assim, existe esse mundo que é tipo, cara, passou de R$1 é torrent, e o cara fica tipo, tirei vantagem porque eu não precisei pagar nada, tal coisa. Isso daí é sacanagem, sabe? Porque tipo, primeiro que assim, esse cara ele é um problema porque ele nunca vai se tornar um cliente, então ele meio que, ele só é um arrombado. Não tem muito o que definir. E sobre essa coisa de fidelidade, você consumir primeiro um produto de forma diferente, depois você comprar da forma original, é verdade. A gente tem, por exemplo, o caso do próprio Notch, que é o criador do Minecraft. Ele mesmo dizia que não se comportava tanto com o consumo da pirataria, porque ele sabia que quando a pessoa tivesse a oportunidade de comprar o jogo, ele compraria. E até porque, também, uma coisa interessante, muitos influenciadores já falaram que eles consumiam o Minecraft de forma ilegítima, bem antes de ter ele. Porque, de fato, era caro. Naquela época, inclusive, para você conseguir comprar algum produto que era lá de fora, mesmo que digital, tu tinha que ter um cartão internacional para poder comprar ele em dólar. Então, assim, até o acesso era difícil. E sem contar que eu nem citei os casos de pessoas que não têm acesso a certos produtos por causa de regionalização. Porque tem países que, por exemplo, para você jogar um jogo, um console ou até mesmo algumas coisas, elas não têm acesso, porque também existem esses casos de pessoas que elas não conseguem jogar um jogo porque às vezes é proibido ou porque às vezes a indústria não quer levar até lá. Teve o caso, por exemplo, no Helldivers que ia dar esse problema com o jogo, que as pessoas que tinham, por exemplo, na Steam não iam conseguir jogar mais porque tinha que estar linkado com a PSN. Muitas pessoas não teriam acesso ao jogo porque tinha países que não tinham suporte, então daí muita gente boicotou e eles tiveram que ir atrás, mas entende? Então, às vezes também, para que muitas mudanças ocorram sobre até preços, exclusão de esses certos jogos ou produtos, a própria sociedade que consome esse produto,
ela tem que se opor à indústria para poder falar assim, não faça isso porque, pô... Enfim, esse é um assunto muito polêmico, é o que eu trouxe um pouco aqui hoje para vocês. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda com a pirataria, se você discorda, tanto das minhas opiniões quanto da que eu falei nesse vídeo. Deixa aqui que eu gosto muito de ler o comentário de vocês, certo? E já que eu tô falando da indústria, quem sabe você não vê esse vídeo sobre a nova tendência da indústria e dos jogos que vão trazer uma nova inovação. Ou se você quer ver um gênero específico, como o terror. E é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal para apoiar a produção. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!